Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora ver uma nova forma que a gente pode utilizar para separar dados que estão ali em uma mesma coluna. Eu tenho aqui uma tabela com bastante informação, são 2.000 linhas com diversas colunas. E algumas dessas colunas eu vou precisar tratar. Então perceba o seguinte, olha, eu tenho aqui, por exemplo, uma identificação do fornecedor, em seguida eu tenho o nome do fornecedor. Já nesta outra coluna, eu tenho as informações unificadas, ou seja, a identificação da classe e o nome da classe estão ali unificados. Eu vou querer agora separar essas duas informações. A gente já viu em aulas anteriores que eu poderia fazer isso aqui com as funções esquerda, direita, xt.text, utilizando ali também a função procurar para auxiliar, mas existe uma outra forma de fazer, que é a opção texto para colunas, que está aqui na guia dados, opção texto para colunas. Eu vou inserir aqui, portanto, uma nova coluna inicialmente, e agora eu vou separar essas duas informações. Como que eu faço? Seleciono a coluna inteira, venho na opção texto para colunas, então vamos vir na opção delimitado, clique em avançar, e aí ele já mostra para você como que seus dados vão ficar. Por exemplo, se eu indicar aqui o espaço, ele vai criar 3 colunas com a identificação da classe, a outra com tracinho e a outra aqui com o nome da classe. Se eu tivesse colocado outros e colocar aqui o tracinho, ele vai separar a identificação da classe do nome da classe, então aqui é uma opção que já vai me atender. E eu poderia também indicar outro caractere, dependendo aí da situação da minha base de dados. Ok? Vou deixar marcado aqui, portanto, o tracinho, que é um caractere delimitador. Só que com essa opção do tracinho, vocês vão ver que eu vou precisar fazer um outro tratamento. Mas vamos lá, coloquei o tracinho aqui, avançar, concluir. Ele fala que já existe dados aqui na minha planilha, que é essa própria coluna, ele vai dividir ela em duas, substituindo os dados a partir dessa coluna X. Ok? Pronto, ele já gerou aqui a identificação da classe, que é um número, e ele gerou aqui também o nome da classe. Só que perceba o seguinte, eu tinha a identificação, que era o número 1, espaço, tracinho, espaço e o nome da classe. Então, quando eu determinei que o caractere delimitador era o tracinho, ele separou a identificação aqui numérica com o nome, porém, após a identificação numérica, perceba que eu tenho um espaço em branco. O mesmo vale para o nome da classe, ou seja, antes do ezinho aqui, eu também tenho um espaço em branco. Então, a gente vai tratar isso com a função arrumar, para retirar esses espaços em branco. Vou inserir aqui duas colunas, igual arrumar, seleciono aqui primeiro a identificação da classe, igual arrumar, seleciono agora o nome da classe, para ele retirar o espaço antes e depois que existia. Vou arrastar aqui para todo mundo, Ctrl C e colo como valores do lado de cá. Prontinho, resolvi o meu problema, posso excluir essas duas colunas. Ele está me falando aqui que o meu número está armazenado como texto, o que não tem problema, porque isso aqui é um código, eu não vou fazer soma com os códigos, mas para poder tirar esse errinho, ou você pode selecionar tudo e clicar em ignorar erro ou converter em número. Vou deixar aqui ignorar erro para deixar ele como texto mesmo, afinal não vou fazer conta com esses números. Beleza? Vamos modificar aqui o cabeçalho, id classe, e do lado vai ser o nome da classe, mantendo o mesmo padrão aqui, que aqui só chama fornecedor, do lado eu tenho o id fornecedor, mesmo padrão do lado de cá. Beleza, fiz um tratamento de dados aqui também, que mais uma vez poderia ter sido feito com aquelas outras funções que a gente já aprendeu para tratar nossos dados. E agora para a localidade eu também tenho que fazer essa separação, só que eu tenho aqui caracteres diferentes. Olha só, do nome do estado para a sigla, o separador é a vírgula. Da sigla para a região é um tracinho. Vamos ver como é que a gente pode tratar isso. Selecionei todo mundo aqui. Guia dados, texto para colunas. A gente vai fazendo passo a passo. Delimitado. Primeiro eu quero separar aqui pela vírgula. Que ele vai isolar o nome do estado e depois a gente vai fazendo o tratamento sequencial. Clique em avançar, concluir. Beleza, cheguei nessa situação aqui, onde eu já consegui isolar o nome por extenso. Agora, eu vou isolar a sigla. Como que a gente vai fazer? Dados, texto para colunas, vem de novo em delimitado, só que perceba que, se eu simplesmente colocar aqui o tracinho, o centro-oeste, por exemplo, vai ser quebrado.
porque ele tem um tracinho entre o centro e o oeste. Então, vou ter que fazer aqui um passo adicional para poder corrigir isso. Veja bem, vou vir na opção de substituir, posso dar um Ctrl U aqui. O que eu vou substituir? Eu vou trocar centro-oeste com tracinho por centro-oeste com espaço. Mando substituir tudo. Fez 238 substituições. Ok. Agora eu posso utilizar aqui a opção de texto para colunas. Então, mais uma vez, delimitado. Indico agora o tracinho. Avançar, concluir. Beleza, agora eu já tenho a separação. E se você quiser voltar ao centro-oeste com o tracinho, você pode agora, mais uma vez, dar um Ctrl U. Vou só inverter aqui, né? Eu vou localizar o centro-oeste sem o tracinho, com o espaço, e vou trocar por centro-oeste com tracinho. Então, inverti aqui. Ok, voltei ao que era originalmente. Vamos modificar aqui os cabeçalhos. Localidade aqui eu vou chamar de estado, sigla e região. Prontinho, fizemos um tratamento de dados nisso aqui. Lembra que, assim como na outra situação, provavelmente eu tenho um excesso de espaços aqui que foi gerado após a minha divisão de texto para colunas. Vamos conferir? O nome do estado eu não tenho, porque a vírgula estava ali colada. A sigla eu já tenho aqui, um espacinho. E a região, eu não tenho o espaço depois, mas eu tenho o espaço anterior. Então, eu tenho que tratar aqui a sigla e a região. Vamos tratar igual, arrumar. Seleciono aqui a sigla. Igual, arrumar. Seleciono aqui a região. Arrastei para ambos. Ctrl C, cola como valores. Resolvi o meu problema do excesso de espaços. Posso excluir essas colunas adicionais e vamos só aplicar agora a formatação igualzinha para essas duas colunas. Seleciono aqui toda a coluna de estado, por exemplo, vem em página inicial, dá um duplo clique no pincel de formatação, clicou na primeira, clicou na segunda, prontinho, a nossa base de dados foi trabalhada ali, foi tratada para que a gente consiga depois realizar análises mais eficientes. E aí, você acha que você é bom de Excel? A maioria das pessoas acham que estão num nível acima do que realmente elas estão, mas elas pensam isso porque elas não conhecem todas as possibilidades da ferramenta. E para te ajudar com isso, eu vou fazer de 12 a 15 de julho o Simplifica Excel Express, um curso 100% gratuito, online, com certificado e material didático. Para você fazer a sua inscrição, clica na descrição desse vídeo e garanta a sua vaga porque elas são limitadas.